Olá, moçada! Tudo bem? Vamos fazer então aquela correção das questões que foram do simulado, certo? As questões de língua portuguesa, interpretação de texto, certo? Bora lá então que eu vou compartilhar aqui contigo e você já vai se lembrar. Se você não se lembrar, dá para você acessar aí as questões, tranquilo? Ok? Então eu tenho aqui a questão, vou dar uma aumentada para que você enxergue melhor, tá? Essa questão aqui, eu trouxe essa charge, e nessa charge eu vejo um velhinho, certo? Um senhor de idade, grande parte aí dos sites dizem ser o grupo de risco, né? Então vamos lá, moçada, com aqui a resolução da questão, certo? Eu tenho um velhinho, um senhor de idade, ok? Então ele está sentadinho, ele está imaginando o Covid-19, ele está se vendo no espelho e há uma ideia. Opa, deixa eu só voltar aqui, né? Não dá para colocar em cima. Há uma ideia aqui, que diz assim, o mundo já tem 1 milhão de casos e 50 mil mortos. De quem que nós estamos falando, tá? Essa é a notícia que ele está ouvindo, ok? E ele está se vendo e vendo ele mesmo, e o vírus. Então, eu digo aqui, indique a alternativa que corrobora a ideia da charge, tá? Essa charge está trazendo o quê? Qual é a ideia? Então, vamos lá. A letra A diz, a especialista presidente da Comissão de Imunização, tal, doutora Maísa, explica que pessoas com comorbidades são as que sofrem mais. Beleza, muito interessante isso, né? Pessoas com comorbidades, ou seja, com doenças que já fazem parte da vida, como diabetes, tá? Doentes cardíacos e pulmonares, tá? Com o coronavírus, é preciso uma atenção maior de pessoas cujo pulmão está mais debilitado, referindo-se ao fato do coronavírus causar complicações pulmonares. Ou seja, a ideia desse texto aqui está sobre complicações pulmonares. Pela charge, nós não podemos ter ideia de que esse senhor está com problemas pulmonares, não é verdade? Olha, não tem nada que indique isso para nós na charge. Não tem um desenho, não tem uma falta de respiração, não tem nada que justifique essa alternativa. Agora, olha a letra B. Tá? Segundo a presidente da Comissão de Imunização, tal, doutora Maísa, pesquisas têm demonstrado maior vulnerabilidade. Então, olha o susto dele. Entre idosos, quanto à incidência da epidemia. Então, o senhorzinho aqui, ele ficou assustado porque a incidência de pessoas com idade avançada, ó, maior, né, tem demonstrado maior incidência entre idosos. E eu vejo um idoso, certo? Ou seja, a alternativa que traz a ideia principal da charge está aqui. Ô, Tuts, por que não pode ser a letra A? A letra C, vamos lá. A Organização Mundial da Saúde declarou situação de emergência. Nossa, pode ter causado susto no velhinho, sim. De saúde internacional, devido à epidemia de coronavírus, iniciado na China, mais de 105 países foram infectados em 20 países, e há 9 casos suspeitos, tá? Ok, isso não dá uma ideia de causa e efeito, certo? Isso é uma notícia que pode causar espanto em qualquer pessoa, mas não principalmente, pessoal, um velhinho que está pensando no vírus, que leu uma reportagem, ouviu, e agora ele está se vendo no espelho, ou seja, eu sou a próxima vítima, certo? Ah, então está incorreta. A letra D, Sociedade Brasileira de Geriatria, opa, está falando de velhinho, né, de idoso, tá? Destaca a importância dos cuidados de saúde do idoso relacionados ao coronavírus, cujos agentes infecciosos provocam sintomas similares a outras doenças, como influenza comum. Tá, pessoal? Será que isso aqui seria um motivo de assustar o idoso ali?
Não, até porque o desenho que ele está vendo sobre a cabeça dele, tá, moçada? A gente tem que reparar numa charge tudo que envolve o desenho, tá? Tudo. A gente tem aqui o vírus, nós temos aqui um enunciado, tá? Nós temos um velhinho, beleza? Vou pintar aqui. E temos um velhinho se olhando no espelho. E os olhos dele é um olho de espanto, certo? Então, essas informações não batem com a letra D. Tranquilo? E a letra E, médicos geriatras orientam que idosos cuidem bem da saúde. Será que isso aqui assustaria o velhinho? Mantenham-se hidratados, higienizem as mãos. Então, imagina o velhinho, nossa, agora eu tenho que lavar a mão, meu Deus. Não é isso que assustou o velhinho. Então, voltando, a resposta certa é a letra B, de bola. Tranquilo? Então, está aqui a letra correta. A próxima alternativa também é uma charge, e ela diz aqui assim, ó, Covid-19, tá? Então a gente tem que ler uma charge de tudo que ela produz para a gente. A gente tem um cara mal, tá? Ele está em uma forca, preparando aqui para o próximo, beleza? Ok? Próximo. E a gente tem uma fila de trabalhadores que estão morrendo um a um. A ideia é, qual é o próximo que vai perder o emprego? Qual é o próximo que vai perder o emprego? Qual é o próximo que vai perder o emprego? Certo? Ok? Trabalhadores, todos desempregados. Então, vamos lá. Então, de acordo com o texto acima, é possível identificar que a tese a ser transmitida é que o vírus tem se mostrado mais letal no gênero masculino? Não, muito bizarro essa ideia. Não posso dizer que ela está sendo letal porque eu estou vendo apenas homens aqui, né? Não dá para ter certeza até se esse de vermelho aqui não é uma mulher, beleza? Ok? Seria muito machista isso, tá? É uma ideia sexista, né, da letalidade da doença. Não, se eu enxergar, moçada, né? Olha que interessante. Se essa tá certa, essa aqui também tá certa. Tranquilo? Ó, porque aqui eu mostro apenas o gênero masculino. Se eu digo uma ideia sexista da letalidade da doença, significa que eu estou dizendo que só homens morrem. Também não cabe essa ideia. Letra C, que os mais atingidos são os trabalhadores. É isso, né? Professor, mas está dizendo o próximo Covid e trabalhadores. Tá, mas por isso que a gente tem que ler uma charge, ela sempre tem um contexto, tá? E a gente falou no aulão, a gente falou a respeito do desemprego, beleza? Ok? Nunca, né? Ainda o professor Maicon falou, nunca uma pandemia ela vem só, ela carrega outros problemas sociais. E os maiores problemas sociais é o desemprego, certo? Ok? Então vamos lá. Os funcionários solicitando um período de quarentena? Não, né? O cenário do desemprego. Então, nunca, tá? Professor, eu não concordo contigo. Eu sinto muito, tá? Mas nunca você pode ler uma charge sem contextualizar a ideia principal dela. O que é uma charge? É um método de criticar algumas coisas. E o que esse cara quer criticar? Que, mantendo a forma de cuidado, né? Se você ler a charge, se você entender aqui o que está dizendo, né? Os enforcados, quem que são os enforcados? Quem está sendo enforcado? Não é que eles estão sendo cometidos pelo vírus, eles estão sendo enforcados. Por causa de quê? Porque estão perdendo os empregos. Tá vendo? Todos os tipos de trabalhadores. Então, seria a letra E. A questão 13, eu tenho um mapa. Nesse mapa, eu vejo Estados Unidos em azul. Tá? Eu vou ter que dar uma reduzida para a gente poder enxergar aqui. Mais um pouquinho. Aí. Então, eu tenho azul Estados Unidos, em laranja a Espanha, em cinza Coreia e em amarelo o Brasil. Tá? Então, o Brasil
começa depois. Aqui a gente está o fim da quarentena nesses países, tá? Então, no fim da quarentena, nós temos uma incidência aqui, ó, né, que está beirando aí os 500. Né? Não sou bom de fazer uma linha reta, mas é mais ou menos isso, tá bom? Os Estados Unidos bem abaixo dos 200, né? Acho que eu fiz um pouco torto, mas tá, você está entendendo o que tudo está querendo dizer. Difícil fazer uma reta aqui com esse mouse, tá? Mas então é um ponto aqui, então mais ou menos esse ponto vai dar aqui, tá? E temos a Coreia do Sul, tá? A Coreia do Sul está bem abaixo o número de mortes, e o Brasil, tá? Ele está com um ponto aqui. Hoje ele está próximo um pouquinho mais da Coreia do Sul. Mas vamos supor, tá? Que quando chegar aqui, em quem ele está se aproximando mais, pessoal? Ele está se aproximando mais da Espanha, dos Estados Unidos ou da Coreia do Sul? Muito fácil essa. De acordo com o gráfico, é possível concluir que, após o fim do regime de quarentena, o Brasil acompanhará o nível pessimista espanhol? Não, impossível, né? Cara, nem o nível exponencial, né, daqui, né, chegando aqui, acompanhando, vai alcançar a Espanha, de forma alguma, tá? Terá uma queda no número de mortos seguindo a curva da Coreia do Sul? Eu não posso prever que ele vai ter uma queda, por quê? Porque ele já descolou da Coreia do Sul. Olha, se ele tivesse aqui, né, juntinho, né, ele tivesse saído lá e vindo aqui, aí eu poderia dizer, sim, tem uma grande chance dele encostar, tá? Isso é matemática, é lógica, aquilo que você falou. A matemática aparece na prova de linguagem, beleza? A gente não está fazendo cálculo, mas se fizer cálculo, se vocês pegarem um RUD, vão chegar aí às ideias aritméticas de que ele está mais próximo dos Estados Unidos. Ao chegar no dia 7, o Brasil se aproximará em número de mortos dos Estados Unidos? Total chance de não só chegar aqui, como ultrapassar. Ele pode chegar aqui, tá? Aquela ideia de exponencial que o Rudy trabalhou com vocês no aulão. Então, a gente diz, tudo está conectado, certo? Ok? Então, a correta seria a letra C. A D, no dia 7, o país estará estabilizado no que tange o número de mortes, impossível estabilizado, né? Porque estabilizado significa o caso da Coreia do Sul, certo? Tranquilo? Né? Então, se essa estivesse certa, olha aqui, ó, sempre assim, tá? As questões do Enem são sempre assim. Se uma está certa, a outra tem que estar certa, beleza? Porque a Coreia do Sul está estabilizada. E a letra E, cresce exponencialmente o número de mortos e por isso não pode interromper a quarentena no dia 7. Não, eu não estou dizendo que aqui vai ser interrompido, tá? A linha imaginária nossa diz que aqui vai ser interrompido. Não é uma questão de que a gente vai opinar se vai ou não. O que nós precisamos obedecer ao olhar o gráfico é o que ele está me pedindo. Ele está dizendo que no dia 7 interrompe e onde estarão aí os índices de mortos no dia 7. Entende? É isso que está querendo, tá? Então, só pode ser a letra E. Temos um texto, tranquilo, e diz assim, a medicina está realmente preparada para uma nova pandemia? Né? Um texto interessante. A população, de forma geral, tem encarado a epidemia de duas formas. Negação quanto à capacidade patogênica, então vamos lá. Duas formas. A primeira, negação, tá? Do vírus, né? E pânico, beleza? Então, as duas formas. Uma nega e a outra fica abismada. Ambas são atitudes controversas, haja vista que a negação advém principalmente do fato de a doença ainda ter uma baixa letalidade, ou seja, então, a negação, ela surge por quê? Porque a doença ainda tem o quê? Uma baixa letalidade, ou seja, mata pouco pelo número de pessoas contaminadas. Se contamina muito, mas não morre na mesma proporção, tá? E muitos
tratarem com descaso e pouca preocupação. Beleza? Agora o pânico. Então vamos fazer assim, ó. Vamos mudar aqui algumas coisas. Vamos orientar para você entender bem como que se faz uma questão que tenha texto. Então aqui tem duas formas de entender. Primeiro, a negação, certo? E a segunda, o quê? A segunda está aqui, pânico. Beleza? Então, a primeira, a negação, ela se dá por quê? Por conta da baixa letalidade. Beleza? E a segunda, por quê? A segunda, né, traz aqui. O pânico, por sua vez, advém da incerteza quanto aos melhores métodos para lidar com a situação, tá? Além do quê? Do número de fake news. Beleza? Olha, o azul, melhores métodos e fake news, tá? Atualmente, muitos países têm utilizado o isolamento como método para evitar o rápido alastramento da doença, e esse fato por si só consegue deixar muitos em pânico. Dados divulgados pelo Índice Global de Segurança Sanitária, o GHS, de outubro de 2009, revelam o quê? O que esse índice revela? Tá? Outra cor, né? Vamos fazer com outra cor para não confundir o que nós vimos ali em cima. Tranquilo? Vamos pegar aqui. Vamos fazer de amarelinho agora, certo? Então, aqui, esse índice, o que esse índice trata? Revelam, tá? Que nenhum país latino-americano possui um sistema de saúde que está totalmente preparado para lidar com a pandemia. Os países mais preocupantes, segundo o documento, são Guatemala, né, Belize, Guiana Francesa, Honduras e Venezuela. A mesma pesquisa também avaliou a capacidade de países ao redor do mundo em conseguir lidar de forma eficaz contra uma evitável, tá? Eles tratam isso de evitável pandemia. Tá? E apenas 13 países foram alistados como tendo recursos e preparação para lidar de forma eficaz. Portanto, ainda há muito campo para melhora nos sistemas de saúde de todo o mundo, e os efeitos desse despreparo são refletidos nos dados que são divulgados a cada dia. Tranquilo? Outra coisa aqui. No ano de 2017, ok, foram publicados recomendações, tá? Por esse Center, o CDC, para controle de epidemias como a influenza, certo? E alguns dias, muitos meios de informação voltaram a enfatizar o quê? A importância desse estudo, desse gráfico de controle e tomada do quê? De medidas preventivas que foram estudadas aqui em 2017. A importância da adoção dessas medidas está no fato de evitar, ou seja, o que essas medidas querem produzir? Evitar que o sistema de saúde se sobrecarregue com uma patologia que, segundo a OMS, ela é o quê? Controlável. Deu para entender? Tá? São coisas que a gente precisa destacar no texto, beleza? E terminando, o último parágrafo diz: a realidade é que cerca de 3,8% dos infectados vão precisar de atendimento hospitalar por dias ou semanas. Portanto, não é um simples caso de uma síndrome gripal. Se não houver o quê? Um controle eficaz, o número de novos casos do sistema de saúde pode sobrecarregar e outras doenças e até mesmo de maior letalidade poderão ser emergenciadas. Tranquilo? Então, o que diz a questão de número 4? De acordo com o texto, o principal motivo que traz pânico... Opa, então vamos voltar lá. Tá vendo como que se a gente marcar, a gente fica muito mais fácil fazer uma prova com segurança? Pânico, tá aqui, beleza? O principal motivo que traz pânico para os brasileiros em relação à epidemia se dá. Temos dois, vamos ver. Esses dois têm que aparecer ali, ou um deles, tranquilo? Olha, além do que? Crescente número de fake news e
melhores métodos para lidar com a situação. São os dois casos que trazem pânico para a população. Tá? Pela ausência de políticas públicas capazes de garantir a segurança daqueles que serão infectados pelo vírus, ele falou em políticas públicas, ele disse que a galera está preocupada, né? Ah, professor, mas ele disse aqui, ó, melhores métodos. Estamos falando de métodos de controle da doença, não de políticas públicas. Políticas públicas, querido, olha aqui, ó, políticas públicas capazes de garantir a segurança daqueles que serão infectados. Tá vendo, ó? Serão infectados. Aqui a gente está falando do quê? De que as pessoas têm pânico, por quê? Porque não se sabe lidar com o vírus. Não porque o número de infectados, ainda não chegamos nessa questão. Por isso, você pontuar essas coisas no texto é muito importante. Beleza? Vamos voltar aqui. Então, incorreto. Pelos problemas de ordem cultural do povo brasileiro, que tem sido descuidado frente ao grau de letalidade da doença. Não, esse é o problema do primeiro caso, né? Olha aqui, ó. Certo? A negação, esse é o problema da negação, tá? Não é isso que traz o pânico. Tranquilo? Tá? C, por questões de descrédito no governo. Cara, isso aqui é muito, né? Então, cuidado com esse tipo de questão. Por quê? Porque a mente do povo hoje é de descrédito. Então, ele vai colocar alguma coisa que seja um senso comum, certo? Um pensamento comum. Aquela que seria, assim, a mais óbvia, né? O povo tá, mas fala isso no texto? Não fala. Então, esquece, né? Já visto que o índice de morte superior se comparado ao mesmo período em outros países. Totalmente divagação. Não falamos sobre isso, tá? A letra D, em razão do número de informações conflitantes veiculadas pelos meios de comunicação, informações conflitantes veiculadas pelos meios de comunicação, né, que propagam o caos, as mentiras e os enganos, além do baixo número de leitos disponíveis. Está vendo que aqui tem várias ideias e só tínhamos duas ideias, tá? Vamos voltar aqui para você comprovar o que o Tuto está falando. Qual é o motivo do pânico? Melhores métodos para lidar com a situação, tá? Ó, muitos. O pânico, beleza? Por sua vez, advém da incerteza quanto aos melhores métodos, tá? De cura, tratamento, imunização, não sabemos. Ficou muito amplo. Além do que? Fake news, beleza? Voltando, então, esquece. Pelo fato de não ter um exato método, tá? Método de controle da doença, bem como um vasto número do que? Desinformações propagadas diariamente. Ó, informações aqui, número de informações conflitantes. O que é informação conflitante? Um jornal diz que morreram 28 pessoas em Joinville, o outro diz que morreram 18 pessoas. É conflitante. Agora, desinformação é dizer, pessoal, use vinagre no lugar de usar o álcool em gel. Isso é desinformação, isso é fake news. Certo, pessoal? Beba pinga, porque quem toma pinga, a pinga mata o vírus. Cara, eu ouvi isso, tinha gente propagando isso pelo WhatsApp. Certo? Olha que besteira. Tranquilo? Então, isso é desinformação. Desinformação é diferente de informação conflitante. Tá bom? Então, muito cuidado com isso. A correta mesmo, sem sombra de dúvida, seria a letra E. E a última, tá? Conforme discutido ao longo do texto, verifica-se um desequilíbrio entre o número de infectados e decisões que possam amenizar o cenário atual. Como medida, o texto sugere que seja revisto o estudo publicado no ano passado. Que estudo? Que estudo que tem que ser revisto? Aqui, ó, recomendações, tá? Esse estudo, beleza? Aí diz assim, decisões que possam amenizar o cenário atual. Como medida, o texto sugere que seja revisto o estudo publicado no ano passado, no qual são propostos métodos eficazes de prevenção. A adoção dessas medidas contribuirá para quê? Tá?
Opa, contribuirá. Segundo a OMS, trata-se de uma situação de possível controle. Então, o que? Basta colocar em prática aquilo que já deu certo uma vez, que foi com influenza, tá? Então, olha aqui, por que não é a letra C, então? De acordo com o CDC, as medidas de estudo são viáveis e já proporcionaram o controle de epidemias como o influenza, certo? Ok? Tranquilo. Vamos ver se é isso que diz lá, tá? Só para você tirar essa dúvida, porque grande parte marcou aquela ali. Então, diz aqui, ó. No ano de 2017 foram publicadas recomendações do CND na CDC para controle de epidemias de influenza. Não diz que foi eficaz, tá? Diz que foi para o controle. E há alguns dias, muitos meios de informação voltaram a enfatizar esse meio de controle, que foi o mesmo utilizado no influenza. Tranquilo? Desse gráfico, no controle de tomada de medidas preventivas. Tá? A importância da adoção, olha, a importância da adoção dessas medidas está no fato de evitar que o sistema de saúde sobrecarregue como uma patologia, segundo a própria OMS, é controlável. Aqui a resposta, beleza? Tá? Então, muita atenção que as questões, moçada, do Enem, as questões do Enem são sempre questões respondíveis, tá? Não existe uma questão do Enem que seja um absurdo. Pelo menos o tudo está falando no que tange língua portuguesa, tá? Então, o que precisa ser feito para responder com segurança? O que é responder com segurança? É fazer o que muitos fizeram, sabe? É você marcar e, cara, é essa. Por quê? Porque você leu, porque você ouviu, porque você anotou. Então, esse é o método mais eficaz de estudo. Quando você ouve, você anota e você pratica. Tranquilo? Foi um prazer inenarrável. A gente se vê por aí. Valeu!